A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo do nosso programa, a você que é aluno dessa aula de profecia e de escatologia. Obrigado a você que é aqui do Recife, da região metropolitana, da zona da Mata Norte e Sul, você do Agreste, do Sertão do estado de Pernambuco. Obrigado a você de outros estados, quem sabe até mesmo de outros países que acompanham a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, e tanto agradeço as mensagens de elogio, que serve de estímulo, de motivação, mas eu agradeço também sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, que serve para nós melhorarmos aqui o nosso programa. Mas deixa eu lhe pedir algo. Sempre que você enviar uma mensagem ou uma pergunta para nós, diga, por favor, o seu nome, a sua igreja ou a sua cidade, para nós também anunciarmos. Você tem percebido isso, né? Nós sempre estamos aqui lendo mensagens, respondendo perguntas, e é muito importante que você mande para nós seu nome, sua igreja, sua cidade, para facilitar, tá bom? Saiba que a sua opinião é muito importante para nós, e caso você queira enviar uma pergunta, uma mensagem, uma crítica, opinião, sugestão, anote aí o número do WhatsApp, que é o 994661010. Se você é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. Na verdade, nós já estamos chegando ao final dessa temporada, não é? Nós trouxemos aqui um panorama das principais profecias desses 12 últimos livros do Antigo Testamento e dissemos aqui quase que diariamente isso, que esses livros, eles têm um público-alvo original. Os profetas foram levantados por Deus para falar, a maioria para Jerusalém, Judá, o reino do norte, do sul, alguns para Israel, reino do norte, outros para os edomitas, outros para o povo de Nínive, capital da Síria, enfim. Eles têm, claro, um público-alvo original, mas a mensagem desses livros, elas podem sim ser aplicadas às gerações futuras, porque a mensagem bíblica ela é atemporal. Isso ocorre não só com os livros proféticos. Por exemplo, as epístolas. Se você ler as epístolas, você percebe isso. Então, por exemplo, Paulo escreveu à igreja de Roma, à igreja de Corinto, às igrejas da Galácia. E é claro, aquele é o público-alvo original, baseado nas informações que Paulo recebeu sobre aquela igreja. Mas essas cartas foram preservadas, foram inclusas no cânon. Por quê? Porque aquela mensagem não serviu só para a igreja de Roma, de Corinto, mas serve também para a igreja de todas as épocas. E nessa temporada dos Instantes Finais, nós procuramos ser fiéis ao texto bíblico. Não é porque existem 3 etapas no processo do ensino ou da pregação da palavra. Primeira etapa, leitura. Segunda etapa, a interpretação, e a terceira etapa, a aplicação. Nós procuramos fazer isso sempre aqui. Nós lemos o texto, inclusive a gente deixa aí na sua tela para que você possa ler, mesmo que você não tenha uma Bíblia em mãos, mas você pode ler na tela. Nós interpretamos o texto dentro do seu contexto, levando em conta o contexto histórico, cultural, geográfico, político, religioso, mas na medida do possível nós fazemos também a aplicação, como é que essa mensagem pode ser aplicada a essa geração. Nos programas anteriores, nós estamos estudando o livro do profeta Malaquias, que é o último dos livros denominados de profetas menores e também o último livro do Antigo Testamento. E no programa anterior, nós estudamos sobre o seguinte tema: o Senhor reprova os sacerdotes. Nós vimos aí a repreensão de Deus através de Malaquias, porque os sacerdotes estavam oferecendo ao Senhor animais cego, manco, aleijado. Nós vimos aí sobre a importância de darmos o melhor para Deus, as primícias para Deus. Então, quando o hebreu vinha trazer o animal cego, manco, aleijado, o que era para o sacerdote fazer? Não vou oferecer isso não.
Eu não vou oferecer animal cego, aleijado, não. Aí ele voltava e trazia um perfeito. Então nunca mais ele trazia um animal manco, aleijado, não é assim? Mas os sacerdotes estavam oferecendo. E aí houve assim uma negligência, não só dos sacerdotes, mas do povo em geral. E hoje nós vamos estudar sobre um tema, eu diria, complexo, né, assim, polêmico, que é sobre os dízimos, a infidelidade do povo na entrega dos dízimos, que é um dos principais temas do livro do profeta Malaquias. E eu já sei disso, que alguém vai discordar, não é assim? Alguém vai dizer que o dízimo é uma prática da lei, que não se aplica aos nossos dias, mas eu quero lhe desafiar, quero fazer aqui um desafio a você, tá? A você que pensa assim, você que é contra dízimo, né? Se você é a favor da prática do dízimo, aí você vai assistir para ter mais argumento, tá bom? E se você é contra, por favor, fique até o final, não desligue, nem saia da sala não, fique aí até o final, porque é possível que você mude de ideia, tá bom? Eu diria polêmico, não é? Porque a gente percebe o grande número de pessoas que vão para as redes sociais criticar o dízimo, criticar a prática do dízimo, que o dízimo foi só para o Antigo Testamento, foi só para a lei. Então, por favor, fique até o final, porque é possível que você mude de ideia. Vamos ler a introdução da nossa aula, que fala exatamente sobre a infidelidade do povo na entrega dos dízimos. Primeiro, nós vamos dizer que o dízimo, a prática do dízimo, ela ocorria antes mesmo da lei. Olha que coisa interessante. Glória a Deus. Antes mesmo que a lei fosse estabelecida, fosse instituída, já havia a prática do dízimo. Nós vamos ver isso desde os dias de Abraão, né? Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, diz assim, que é a ocasião que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Abraão vinha daquela guerra envolvendo 9 reis, e ele encontrou-se com Melquisedeque e entregou-lhe o dízimo. Detalhe, a lei ainda não havia sido estabelecida. Olha o que diz a palavra de Deus. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou a Abraão e disse, Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Percebe que a prática do dízimo ela é antes da lei. Nós vamos ver também outro exemplo de Jacó, que porque tomou a bênção do seu irmão Esaú, não é? Você conhece a história que está lá em Gênesis capítulo 27, que Jacó, influenciado por sua mãe, Rebeca, levou o guisado para Isaac. Rebeca colocou nos braços de Jacó a pele do animal, e aí ele se passou por Esaú, recebeu a bênção que era de Esaú, e ele teve que fugir da presença do seu irmão, porque seu irmão prometeu matá-lo. E olha que coisa interessante, no capítulo 28 do livro de Gênesis, a partir do versículo 18, diz assim, na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E no lugar da cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Então perceba isso, o dízimo é uma prática que antecede a lei. Abraão entregou o dízimo,
Jacó prometeu dar ao Senhor o dízimo, né? Agora, a lei veio estabelecer princípios, ela veio dar as normas, ela veio ensinar como os hebreus, os judeus, deveriam dar o dízimo. Primeiro, o que deveria ser dizimado? Vamos ver Levítico, capítulo 27. Eu até aconselho você ter uma foto aí dessa introdução, guardar essas referências para essas pessoas que criticam, que falam mal do dízimo, né? Veja aí, Levítico capítulo 27, versículos de número 30 a 34, diz assim, é a respeito dos dízimos. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. São santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará isso à quinta parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado, mas se de algum modo trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. O que é que nós aprendemos aqui? Que o dízimo ele era dado do povo hebreu, né? Do gado, dos animais, dos cereais. E hoje ainda isso ocorre. Sabia disso? Se você conversar com um missionário que está lá na África, por exemplo, ele vai dizer que às vezes os servos de Deus vêm ao culto e não trazem dinheiro, às vezes ele traz do fruto da terra, ele traz dos seus animais. A irmã Marta Pereira, que é a mãe do evangelista Sóstenes Pereira, ela conta isso, que às vezes os irmãos, né, eles foram missionários lá na África, às vezes os irmãos traziam galinhas, traziam ovos, não é assim? Ainda hoje isso ocorre. Então, às vezes as pessoas dizem assim, olha, está vendo que não é dinheiro, mas eu tenho que entender isso. Na época, embora que o dinheiro já existia, desde os tempos bíblicos, claro, mas é bom nós lembrarmos que não era uma sociedade como a nossa hoje, era uma outra época, era uma outra realidade. Mas aí eles levavam o dízimo do cereal, do trigo, né, do gado, ou seja, eles davam o dízimo de tudo. Também a lei vai ensinar a quem deveria ser entregue os dízimos, né? Que coisa interessante. Números capítulo 18, eu não vou ler todos os versículos, mas você pode ler depois, a partir do versículo de número 21. Eu vou gastar tempo propositalmente nessa introdução, porque acredito que essas informações são importantes. A quem devem ser entregues os dízimos? Números, capítulo 18, a partir do versículo 21. Diz assim, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda do encontro. Ou seja, eram os levitas que não exerciam outra profissão, senão cuidar do culto ao Senhor, eram eles que recebiam os dízimos. Olha que coisa interessante, que a gente já aprende um princípio aí. O primeiro é dízimo de tudo, né? Segundo, deve ser levado aos levitas, isso no tempo do Antigo Testamento. Então, ninguém deve administrar o dízimo. Ninguém deve dizer assim, não, eu vou pegar esse dízimo e vou... Não, deve ser levado às pessoas que foram estabelecidas por Deus. A lei também ensina onde deveria ser entregue o dízimo. Nós já vimos o que era o dízimo, a 10ª parte de tudo, quer seja do cereal, do fruto da terra, dos animais. A quem deve ser entregue o dízimo? Aos levitas, que eram os sacerdotes, né? E também a lei nos ensina onde deve ser entregue. Deuteronômio, capítulo 12, versículos 4 a 6. Onde deve ser entregue os dízimos? Então, Deuteronômio, capítulo de número 12, versículos 4 a 6. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus. Pelo contrário, busquem um lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos. Esse livro foi escrito antes da conquista de Canaã. Deus estava dizendo, Deus vai escolher um lugar de culto, tá bem? Para ali pôr o seu nome e a sua habitação. No caso aqui era o local do templo, que foi construído posteriormente por Salomão. É para lá que vocês devem ir.
a esse lugar vocês devem levar os holocaustos, os sacrifícios, os seus dízimos. Observe aí, a prática do dízimo deveria ser levada aos sacerdotes, aos levitas, e deveria ser entregue no templo, tá bem? Então são alguns princípios que nós já aprendemos aqui. Então os judeus contemporâneos de Malaquias estavam roubando a Deus ao deixarem de trazer os dízimos e ofertas. Estavam negligenciando, como se não bastasse o que nós vimos no programa anterior, na aula anterior, baseado no capítulo 1, a partir do versículo 6, onde Deus repreende os sacerdotes porque estavam oferecendo animais cegos, mancos, aleijados. Além disso, eles estavam negligenciando na prática do dízimo. Ou seja, os hebreus não estavam levando para os levitas, para os sacerdotes, o dízimo, da sua lavoura, do seu trigo, dos seus animais. E é o próprio Deus quem pergunta. Traz a tela mais uma vez, que eu faço questão de ler esse texto. Por isso foram repreendidos pelo Senhor. Olha, isso aqui não é uma palavra de um líder religioso, não. Isso é a palavra de Deus. É Deus que vai perguntar: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos, Nos dízimos e nas ofertas. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos estudar sobre a infidelidade do povo na entrega dos dízimos. Aí no capítulo 3, a partir do versículo 7, Deus vai dizer assim através de Malaquias: desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Quem são esses pais, professor? Aqueles que foram levados lá para o cativeiro babilônico, concorda comigo? Ou seja, por que é que eles foram levados lá para o cativeiro? Desobediência, que você já sabe aqui, você é capaz de dizer, nós já falamos aqui. Quando conquistaram Canaã, eles não expulsaram os moradores, fizeram pacto, não destruíram seus altares, adoraram seus deuses, cometeram injustiças sociais, violência, uma série de pecados. Inclusive não respeitaram o ano do descanso da terra. Por essa razão foram levados para o cativeiro. Só que você sabe que Malaquias é um profeta pós-exílico. Malaquias, Ageu, Zacarias profetizaram para o povo que havia voltado do cativeiro. Inclusive, Malaquias escreve para um grupo de pessoas mais privilegiadas do que Ageu e Zacarias. E por quê, professor? Porque nos dias de Malaquias, até a cidade já havia sido reconstruída, os muros já haviam sido restaurados por Neemias. Então o povo havia voltado, mas estavam num período de decadência espiritual, religiosa. E Deus se utiliza de Malaquias para abrir os olhos, para exortá-los. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Ou seja, vocês cometeram os seus pecados, suas injustiças sociais, a violência, a idolatria, o paganismo. Vocês já retornaram para a sua terra, mas vocês faltam o quê? Voltar para mim. Olha que coisa. Olha o princípio da reciprocidade aí. O que é que Deus diz ao povo? Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, se vocês se voltarem para mim, eu vou me voltar para vocês. Aí vocês perguntam, como havemos de voltar? Então Deus está dizendo assim, vocês até já retornaram para a terra. Vocês já retornaram para a sua pátria. Agora vocês estão precisando se voltar para mim. Aí Deus diz assim, se vocês se voltarem para mim, eu vou me voltar para vocês. É um princípio de reciprocidade. Como que diz assim, se vocês se aproximarem de mim, eu vou me aproximar de vocês. Então, Deus estava chamando o povo para se achegar-se mais. Venha mais para perto. Chegue mais para perto de mim. Não é assim? Aí eles perguntam, mas como é que nós vamos nos voltar para ti? Como que diz assim, está tudo bem conosco. Observe, aí é Deus quem pergunta isso. E eu faço questão de dizer que isso não é palavras do professor Givanildo, isso não são palavras de um filósofo, isso não são palavras de um historiador, isso é uma palavra de um profeta de Deus. Malaquias está sendo usado por Deus para perguntar assim, será que alguém pode roubar a Deus? Aí ele responde, mas vocês estão me roubando e ainda perguntam. Vocês ainda estão perguntando, em que te roubamos?
Aí Deus diz assim, nos dízimos e das ofertas. Vocês não estão trazendo para o templo, vocês não estão trazendo e entregando aos sacerdotes o dízimo do seu gado, da sua lavoura, da sua plantação. Eu estou mandando chuva, a terra está produzindo, você está plantando e colhendo, você está criando seus animais, mas vocês estão sendo negligentes para comigo. Vocês não estão trazendo o dízimo. É Deus quem diz assim, vocês estão me roubando. Aí você vai se deparar hoje com um grupo de pessoas, né, que faz questão de ir para as redes sociais, fazer uma campanha anti-dízimo, não é assim? E geralmente o argumento dessas pessoas é o seguinte, geralmente o argumento dessas pessoas que dizem assim, você não precisa dizimar. Por quê? Porque o dízimo é uma prática da lei. Aí eu pergunto, e nos tempos de Abraão já existia lei? Não. E nos dias de Jacó já existia lei? Não. Então eu posso dizer que o dízimo precede a lei. Olha, a obra de Deus, ela é feita não só com oração, jejum e força de vontade humana. A obra de Deus precisa de recurso, precisa de dinheiro. Você está tendo a oportunidade de estar confortavelmente no seu sofá, recebendo essa programação, mas isso não chega de graça na sua casa. Há um alto investimento para que esse canal de televisão esteja 24 horas por dia a serviço do reino de Deus, para que as emissoras de rádio, para que as redes sociais estejam propagando essa programação. De onde vem isso? É claro, da contribuição de dízimos e ofertas. Eu vou fazer um desafio a você. Eu quero ser bem prático hoje. Hoje eu não quero falar muito por parábola, não, quero ser direto. Eu desafio você. Veja quantas propagandas existem nos outros canais, outras emissoras de TV. Veja quantas propagandas. De tudo, de carro, de cerveja, de roupa, de remédio, de tudo. Percebeu que na Rede Brasil praticamente não tem, são poucas a programação. Por quê? Porque é mantida principalmente com as contribuições, com dízimos, com ofertas. Então, aí o discurso dos antidizimistas é esse. Era uma prática da lei. Nós já vimos que a prática do dízimo precede a lei. No tempo de Abraão não existia lei, no tempo de Jacó não existia lei e o dízimo já existia. Aí outro argumento, não, mas olha, as pessoas levavam cereais, gado, claro, eles não viviam numa sociedade capitalista. Quando eu passo o mês trabalhando, no final do mês eu não recebo gado não, nem lavoura não, eu recebo dinheiro. E eu vou entregar como? Eu vou entregar em espécie, claro, é lógico, eu estou vivendo hoje numa outra realidade. Então nós vamos dar o dízimo daquilo que nós recebemos. E eu já disse aqui, em alguns países, a prática do dízimo ainda ocorre. Os irmãos levam lá sua galinha de capoeira, seu cabrito, entrega lá. Isso ainda hoje ocorre, quando há dificuldade. Agora, se eu sou assalariado, se eu recebo o meu salário em espécie, em dinheiro, eu vou dar o quê? Bode? Cabra? Claro que não. Eu não sou agricultor, eu não sou pecuarista. Dá para entender isso? Aí outro argumento. Não porque existem os charlatões da fé e estão desviando o dízimo. Problema dele. Tá certo? Se alguém não está administrando corretamente os dízimos, ele vai prestar conta com Deus. Você percebeu na aula anterior que o problema era duplo? Primeiro, o povo levava o animal cego, manco e aleijado. Segundo, o sacerdote sacrificava. O que era para o sacerdote fazer? Não vou receber porque Deus não aceita. Volte com seu bode cego e traga um perfeito. Volte com seu carneiro aleijado e traga um perfeito. Aí o que aconteceria? Aí haveria uma disposição do povo de trazer aquilo que era perfeito. Dá para entender? Então havia negligência do sacerdote e do povo. Então, nós seremos julgados pela nossa fidelidade. Se alguém está entregando o seu dízimo fielmente e alguém está administrando mal, quem administra mal, preste conta com Deus. Eu vou fazer a minha parte. Dá para entender? Eu vou fazer a minha parte. Eu vou entregar o dízimo conforme os preceitos bíblicos e aquele que administra deve administrar com seriedade, não é assim? Se esse aqui, porque essa é a verdade, existem os charlatões da fé, eu não posso mentir, mas se ele está administrando mal, então ele vai prestar conta com Deus.
E eu aproveito para dizer aqui, viu? Com muito respeito às demais denominações, mas eu vou falar do que eu entendo. Na nossa igreja, nós sabemos que o dízimo está sendo bem administrado. Você vê isso pelas construções dos templos, pelas reformas dos templos, pelas manutenções dos templos, pelo envio de missionários a outros países, pela obra social que é feita na nossa igreja, pelos meios de comunicação. A gente sabe que está sendo bem administrado. Então, o que Deus quer é a fidelidade do povo em levar o dízimo e a fidelidade da liderança em administrar corretamente o dízimo. Então, esse argumento de que existem os charlatões da fé, se existe charlatão da fé, então ele preste conta com Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, estava havendo o quê? Uma negligência por parte do povo, ele não estava trazendo os dízimos. Volta o texto, é Deus quem pergunta. Será que o homem pode roubar a Deus? Mas vocês estão roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Aí é Deus quem diz, nos dízimos e das ofertas. Com maldição, vocês serão amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Olha, isso aqui não é um objetivo, uma forma, um meio de fazer medo, causar pânico, terror nas pessoas. É a palavra de Deus quem diz. Deus está dizendo assim, vocês serão amaldiçoados, vocês não serão prósperos, vocês não serão abençoados, se vocês continuarem assim. Porque Deus é assim, Deus mostra onde está o erro e dá a saída, a solução. Sim ou não? A Bíblia é assim. Deus mostra onde está o problema, o pecado, o erro, a falha, e Deus diz assim, faça assim. Deus mostra. E o que é que Deus está advertindo? Porque se você não dizimar, você vai ser amaldiçoado. Ou seja, você dizime, entregue o dízimo, haja da forma correta e vocês serão prósperos, vocês serão abençoados. Aí Deus continua dizendo assim, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Então, vamos aprender alguns princípios aí nesse texto, tá? Alguns princípios. Primeiro, qual é a minha obrigação, meu dever, como servo de Deus? Levar o dízimo à casa do tesouro. Eu não tenho autoridade, autonomia, direito de administrar o dízimo. Eu não posso, ou ao menos não devo, pegar a 10ª parte do meu salário e dizer assim, eu vou comprar de cesta básica. Está errado. Eu vou pegar o meu dízimo, vou comprar de Bíblias e de literatura para evangelizar. Está errado. Sabe o que é que eu devo fazer? Levar à casa do tesouro, depositar na salva, ou fazer um Pix, ou depositar na conta da igreja. Eu não tenho autonomia para administrar 100%. Eu devo administrar os 90%. Os 10% eu entrego. Olha o que é que diz a palavra. Trazei todos os dízimos. Qual é o meu dever, a minha responsabilidade? Trazendo para os nossos dias, fazendo uma aplicação, levar à casa do tesouro. Nos tempos de Malaquias, como era? O povo levava os dízimos ao templo que foi construído por Zorobabel. E hoje, leve para a casa do tesouro. Para quê, professor? Olha o que é que o texto vai dizer. É autoexplicativo. Para que haja mantimento da minha casa. Se você quiser um estádio de futebol, você vai ter que pagar ingresso. Enfrentar a fila e às vezes até para levar uma pizza quando sai lá do estádio, porque hoje está muito violento lá, né? Se você quer ir num cinema, você paga ingresso. Se você quiser num parque de diversão, você paga ingresso. Você paga, para onde você for, você paga. Não é assim? Você vai no shopping, você tem que pagar estacionamento. É assim. Então, para que haja mantimento da casa de Deus, como é que vai haver mantimento? Como é que vai construir templo, reformar templo, pagar a conta de água, pagar a conta de energia, as despesas, você sabe disso. Não é barato isso, isso custa dinheiro. Aí Deus diz, Deus explica, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Não é bom quando você vai no templo, que o templo está limpinho, não é assim? Que o templo está, não é assim, confortável, lugar de culto, de adoração, não é uma bênção, mas aquilo requer dinheiro, recurso. Outro detalhe, trazei todos os dízimos. Então, se recebeu, por exemplo, 13º, também vai ter que dizimar o 13º, não é de tudo? É de tudo. Todos os dízimos, ok? Então, trazei todos os dízimos, fazer o quê? A casa do tesouro. Como que diz assim? Não administre, não.
Não caia no erro de querer administrar os 10%, não. Administre os 90%. Os 10% é para você levar para a casa do tesouro. Aí diz assim, para que haja mantimento em minha casa, né? Ou seja, para pagar aluguel, água, luz, enfim. Aí Deus diz assim, ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês uma bênção sem medida. Olha a promessa de Deus. Isso aqui não é a promessa de um líder religioso, isso é a promessa de Deus. Deus diz, eu vou abençoar vocês. Eu vou abrir as janelas do céu, eu vou derramar sobre vós uma bênção que venha o maior abastança. É Deus que está prometendo. Agora, permita-me explicar algo aqui que eu considero muito importante. Não entregue o dízimo com esse objetivo. Eu vou dizimar para ser abençoado. Está errado. Eu vou abençoar porque isso é um ato de devoção, de fé, de gratidão. Eu vou dar um exemplo. De repente você está em casa com a sua família, quando menos espera a campainha toca. Aí você vai ver um amigo, um parente, um amigo, e essa pessoa chegou com uma pizza na mão, um exemplo, tá? Uma pizza aí, aquele cheiro, aquele odor agradável, mas rapaz, que coisa maravilhosa, fulano veio visitar a gente, trouxe uma pizza. Vamos comer pizza. Bem, eu acredito que a pessoa que trouxe a pizza vai ter direito ao menos a uma fatia. Você concorda comigo? Ou você vai sentar à mesa com a sua família e deixar o visitante lá sentado no sofá sem ter direito a uma fatia. Pronto, eu quero tomar por base essa ilustração aí. Dízimo é isso. Você não vai dar uma fatia de pizza para quem trouxe a pizza porque você quer ganhar outra. Aquilo é um ato de gratidão pelo que ele fez. Eu não devo dar o dízimo para ser abençoado, porque o propósito está errado. Eu vou dar o dízimo pelo que Deus já fez por mim. Então, por exemplo, eu estava desempregado. Eu comecei a orar para Deus abrir uma porta. Aí Deus abriu uma porta e como um ato de gratidão, de devoção a Deus, eu vou entregar o dízimo. Não porque eu quero que Ele me abençoe no outro mês, não, mas pelo que Ele já me abençoou. Me deu saúde, me deu condição de trabalhar. Dízimo é isso. É um ato de fé, é um ato de devoção, é um ato de gratidão, mas também é um ato de bom senso. Sabia disso? Claro, eu vou repetir mais uma vez. Se você, para assistir um filme no cinema, você vai pagar ingresso, você vai para o estádio de futebol, você paga ingresso. Então, para ir para o templo, seria falta de bom senso o professor Givanildo ir ao templo, desfrutar do culto, aquele ambiente agradável, se eu não sou participante daquilo. Bem, uma coisa é estar desempregado, outra coisa é não querer dizimar. Aí é outra coisa completamente diferente. Aí é Deus que promete, eu vou abrir as janelas do céu, eu vou mandar uma bênção tal, que dela venha maior abastança. É Deus que promete. Ponham-me à prova. Na corrigida diz, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Deus está dizendo assim, quando você traz o dízimo, com esse ato de devoção, com esse ato de gratidão, com essa atitude de fé, esse coração grato, aí Deus diz assim, eu vou abençoar você. Agora, não pense que dízimo é caderneta de poupança, não pense que dízimo é investimento financeiro, não, está errado. Eu vou colocar isso aqui porque Deus vai me abençoar. Não. Entregue os dízimos, leve os dízimos, deposite na salva ou passe um Pix, pelo que Deus já fez. Aí, quando você faz isso com fé, com gratidão, com devoção, aí Deus diz assim, eu vou derramar bênção sobre a sua vida. E eu faço um desafio, baseado na palavra, porque eu estou falando nisso e creio nisso. Faça um desafio. Porque você só pode dizer que o remédio é bom quando você toma ele. Se você for ao médico, mas assim, toma esse remédio aqui, e você, ainda que compre na farmácia, você não tomar, você não vai saber se ele tem poder de cura, não. Tome o remédio. Não vou tomar esse remédio não, porque eu li a bula e esse remédio... Toma um remédio, rapaz. Não foi o médico que passou? Não vá fazer automedicação, não. Mas se for o médico, faça o teste. Você que critica o dízimo, fala mal do dízimo, eu pergunto, você alguma vez na vida foi dizimista? Possivelmente não. Aí você está falando do que você não entende.
Mas faça um teste. Assim, sabe uma coisa? Eu ouvi o professor Givanildo falar aqui de Malaquias, e eu vou fazer um teste. Tem até pessoa não crente que é dizimista. Tem pessoa não evangélica que tem mais temor a Deus do que muitos crentes. Mãe, está aqui o dízimo. Vó, leve o dízimo. Às vezes nem crente é. Estou falando de desviado não, apesar que tem desviado que também manda o dízimo. Estou falando de pessoa que nunca foi crente. Leve o dízimo. E mamãe vai para a igreja, coloca lá o dízimo de fulano, do meu netinho, do meu filho, do meu sobrinho. Até o não crente sabe que Deus abençoa. Faça um teste, rapaz. Faça uma prova. Eu vou fazer um teste aqui. A partir desse mês eu vou ser dizimista, para saber se essa palavra é verdadeira. Agora, faça isso como um ato de fé e de gratidão. Faça de conta. Coloque como se fosse Deus que chegou na sua casa com uma pizza inteira. Dê uma fatia para ele. Já que Deus passou na pizzaria, comprou essa pizza e veio para minha casa, eu não vou deixar ele sentado no sofá, não. Eu vou pegar essa fatia aqui, vou dar para ele. E tem mais uma coisa, a primeira fatia é dele, que tem um segredo aí, tá? Não dê a última fatia, não, dê a primeira. Porque tem gente que é assim, primeiro vai pagar aluguel, conta d'água, conta da luz, fazer feira, aí não deu, não sobra. Faça o inverso. Primeiro tira a parte do Senhor, aquela primeira fatia, eu vou entregar primeiro para o meu visitante que chegou aqui, essa fatia é sua. O resto eu vou comer com a minha família, tá bom? Faça isso. Eu não estou ensinando a ser irresponsável, eu estou ensinando a agir com primícia, com prioridade. Deus quer as primícias. Versículo de número 11. Por causa de vocês, Deus diz assim, eu vou repreender o devorador. Professor, o que é o devorador? Nos tempos bíblicos, gafanhoto, uma praga de gafanhoto. Deus estava dizendo, eu vou deter essa praga de gafanhoto aqui, vou afastar da terra de vocês. E hoje o devorador o que é? O devorador às vezes é um agiota, o devorador às vezes é um juro de banco, é assim. Deus está dizendo, eu vou repreender esse devorador que está levando seu salário. O devorador pode ser até um remédio que você deixa metade do salário lá na farmácia. Aí diz assim, para que não consuma os produtos da terra. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, eu vou abençoar a sua terra, a sua plantação, a sua videira, sua terra vai produzir. Agora faça a sua parte, não é assim? Para concluir, aí diz assim, todas as nações dirão que vocês são felizes. Olha que coisa maravilhosa. Todas as nações vão dizer assim, que vocês são felizes, porque vocês terão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Como que ele diz assim, eu vou abençoar, vocês serão prósperos, vocês serão fartos, e as nações vão perceber isso. Todas as nações dirão que vocês são felizes, ou seja, serão prósperos, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está prometendo o quê? Fartura, abundância. Deus está dizendo que vai abençoar o seu povo, se eles trouxerem os dízimos. É Deus que está prometendo, não é o professor Givanildo, é a palavra de Deus. Inclusive eu não citei, mas acho que o momento é oportuno ainda, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas observe que no Novo Testamento não faz menção aos dízimos. Aí eu vou ser honesto com vocês, que aqui eu não vou arrumar versículo não, nem inventar versículo não. Sou sincero em dizer que nas epístolas paulinas fala-se muito em coletas, fala-se muito em ofertas, mas posso dizer que nos ensinos de Jesus falou sobre os dízimos. Capítulo 23, versículo 23, na ocasião que ele censura os escribas e fariseus, Jesus diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e vocês desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aí Jesus diz, mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, além de vocês darem o dízimo, né, da hortelã, do endro, do cominho, vocês também devem praticar a justiça, a misericórdia e a fé, porque a recíproca também é verdadeira. Não adianta ser dizimista se você é injusto ou desonesto. Você tem que fazer ambas as coisas. E Jesus aqui, eu posso dizer que, embora seja um texto de repreensão para os escribas e fariseus, mas Jesus estava autenticando o dízimo, né? Mas eu quero concluir dizendo que dízimo é um ato de fé. Dízimo é um ato de gratidão.
E dízimo é um ato também de devoção. Então, cada um de nós devemos cumprir, né, com o que a Bíblia diz. Seja fiel nos dízimos. Leve o seu dízimo, a sua oferta. Deposite na salva. Se você até hoje estava administrando o seu dízimo, pare de administrar. Leve para a casa do tesouro. Entregue, mas faça isso não como investimento para ser abençoado. Faça isso como ato de devoção, de fé, de gratidão a Deus. E não sou eu, é a palavra de Deus que está prometendo. Se Deus não vai abrir as janelas do céu, se Deus não vai derramar sobre vós uma bênção tal que dela venha maior abastança. Eu posso dizer que a terra de Israel é a maior prova disso. Se você for em Israel, você vai perceber que aquela terra é uma terra até desértica. Há muito deserto em Israel. Israel não tem uma terra assim como o Brasil, por exemplo, tão produtiva quanto o Brasil. Mas como Deus tem abençoado aquela nação, uma nação pequena, do tamanho do estado do Sergipe, mas tão abençoada, tão próspera, tão rica. E o que é isso? É a bênção de Deus que está sobre aquela nação. Então, se nós não dizimarmos, o que é que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer se nós não dizimarmos? Os missionários terão que voltar do campo missionário, os pastores terão que procurar trabalho, emprego, porque não poderão ser mais mantidos pela igreja, os projetos sociais vão ter que parar, as crianças que são atendidas através dos projetos sociais terão que deixar de ser assistidas, a programação de rádio e televisão vai ter que parar, os investimentos na área da evangelização, nas construções, reforma de templo, tudo vai ter que parar, então a obra de Deus vai retroceder. Então, para a obra de Deus avançar, precisa de quê, professor? Oração, intercessão, evangelização, mas também precisa de recurso. E o recurso está à disposição dos crentes, né? À medida que Deus vai abençoando, abrindo portas, e aí vai surgindo recurso, não só para nós investirmos na nossa vida pessoal, na nossa família, mas acima de tudo, no reino de Deus. Se você não é dizimista ainda, eu te faço um desafio. Faça um teste, faça uma experiência. Entregue o dízimo na casa do tesouro e é Deus que promete que vai abençoar e mandar uma bênção tal que venha maior abastança.